Como Deus está e consegue estar presente em toda parte, estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Como Deus pode estar em toda parte do mundo, em todos os lugares ao mesmo tempo? Então, vamos lá. O salmista Davi, na Bíblia, em Salmo está escrito, Salmo 139, Davi fala que Deus está em toda parte. Aonde ele for, Deus ali está. Paulo vai dizer uma coisa muito interessante. Eu vou dar uma introdução para depois comentar em cima desses textos. Paulo também vai falar uma coisa muito interessante. Paulo fala sobre Deus, lá em Atos capítulo 17. Sobre Deus, Paulo fala assim: porque nele vivemos, existimos e se movemos. Paulo vai falar que nós vivemos em Deus, se movemos em Deus e existimos em Deus. Outra coisa que tem a ver também com porque Deus está em toda parte, o que Davi falou e o que Paulo falou, Salomão também falou algo. Salomão disse assim: Salomão fez um templo. Templo é uma igreja, antigamente, né? Era templo. Salomão fez um templo e ele fez uma oração e disse assim: que Deus, aquele templo ali que ele fez, não suportaria Deus. Ele falou: quem sou eu para fazer um templo que tu habita, ó Deus? Porque nem o céu dos céus, ou seja, o espaço todo, o universo, é capaz de contê-lo. O próprio Salomão vai falar que nem o céu dos céus é capaz de conter Deus, muito menos aquele templo, aquela igreja que ele construiu ali, certo? Isso significa o quê? Que Deus é um ser imenso, grandioso, certo? Então, como Deus está em toda parte? Porque Deus, ele é um ser espiritual, ele é um espírito. Por isso que Davi fala: se eu entrar no fundo do mar, do oceano, tu está. Se eu for lá no sol, tu está. Dentro da caverna, tu está. Na ilha, tu está. Lá no escuro da floresta, tu está. Deus está em toda parte. Por quê? Deus é um espírito. Deus é um ser espiritual que se expande por todo o universo. O que é um espírito? Espírito é algo que é invisível, que não pode ser poupado, não pode ser segurado. Por exemplo, o que eu posso dizer que se semelha ao espírito? Por exemplo, o oxigênio. O oxigênio é um gás, é invisível, você não consegue pegar. Se você soprar um balão, vai encher, mas você não consegue ver o ar. O espírito é como se fosse o ar, é como se fosse um gás, como oxigênio, certo? Um espírito é como se fosse uma energia, tá ok? Por exemplo, uma energia, uma onda eletromagnética, quando você usa o controle remoto, quando você usa um controle remoto de um drone ou de TV, ali está uma energia ali, certo? Por exemplo, energia elétrica. Energia elétrica, você não vê a energia passando no fio. Se você botar a mão, você leva um choque. Ela é invisível. Então, um espírito é feito de coisas invisíveis. Por exemplo, o ar, eletricidade, eletromagnetismo. Um espírito é feito desses componentes invisíveis, que não pode ser poupado. Um espírito é feito disso, certo? Então, Deus é um ser espiritual, por isso que ele se expande por todo o universo. Por exemplo, o céu é o trono de Deus. Deus está lá no trono dele. Por exemplo, certo? É como se o trono de Deus é onde está o coração de Deus, a mente de Deus. É como se fosse um roteador lá no céu, o coração e a mente de Deus. E o sinal se expande por toda parte, todo o universo. Então, esse sinal é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é como se fosse um sinal de roteador. Ele se expande para todos os lados. Por isso que Deus está em toda parte, porque o Espírito dele se expande por todo lado. É invisível, você não vê, mas está presente em todos os lugares. Tá ok? Flui do trono de Deus e se expande por toda parte do universo. O Espírito de Deus. Por isso que Deus está em toda parte. Mas por que Paulo falou que nele vivemos, existimos e nos movemos? Por quê? Deus, ele é um ser gigantesco, que nem Salomão falou, que nem o céu dos céus é capaz de conter ele, certo? Quando Deus criou o mundo, o universo, para você criar algo, você precisa ter um local para criar. Se eu vou criar alguma coisa, eu preciso ter um local para criar aquilo, certo? Para criar o universo, Deus precisaria ter um local para criar o universo, para criar o mundo. Então, aonde Deus criou o mundo?
Deus criou o mundo dentro dele mesmo. Só existia Deus e mais nada. E ele fez tudo existir. Então, o mundo, o universo está dentro de Deus. O mundo está dentro de Deus. Por isso que Paulo vai dizer lá no capítulo 17 que nele vivemos, existimos e nos movemos. Não quer dizer que Deus é a árvore, não quer dizer que Deus é o mar, é Deus, a floresta é Deus, o céu é Deus, o sol é Deus. Não. Deus não está no sol, não é a natureza. Deus não é a natureza. Deus está no sol, está no mar, Deus está na floresta, Deus está em todo lugar. Deus está presente na natureza, mas ele não é a natureza, tá ok? Ele criou todo o universo e todo mundo dentro dele, dentro de si mesmo, ele criou tudo. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, nele vivemos, existimos e nos movemos. Nós estamos dentro de Deus. O mundo, o universo está dentro de Deus. Ok? Por isso que ele fala isso. Você pode ler lá em Atos 17. Por isso que Deus está em toda parte. Porque o universo está criado dentro dele mesmo. Por isso que Deus está em toda parte. Porque o Espírito dele, invisível, se expande por todos os lados. Por isso que Deus está em todo lugar. Porque o Espírito dele se expande por todas as partes, flui do trono e se expande por todo o universo. E também o mundo, o universo está criado dentro dele. Porque só existia ele e mais nada. Então ele fez tudo existir. Mas quando se cria alguma coisa, precisa ter um local para ser criado. Precisa ter um espaço. Então Deus criou o universo, o mundo, tudo dentro dele mesmo. Porque só existia ele e mais nada. Por isso que Deus está em todos os lugares, em toda parte. Lá no Salmo 39, Davi fala, não há lugar que eu possa me esconder de ti, do teu espírito. Aonde eu for, lê lá Salmos 139, aonde eu for, tu ali estás. Se no céu fazer minha cama, tu estás. Se subir ao céu, tu estás. No fundo do mar, tu estás. Deus está em toda parte, porque o Espírito dele se expande por todo o universo. E o universo está criado dentro dele mesmo. Como Paulo disse, nele vivemos, nele existimos e nele nos movemos. Por isso que Deus está em toda parte. Por isso que Deus tem poder sobre o mar, sobre o vento. Porque ele criou tudo isso. E tudo isso está dentro dele. E o Espírito dele está sobre tudo isso. Então, ele consegue dominar tudo e fazer tudo. Porque ele é o criador da natureza, do universo, do mundo. E o mundo e a natureza está dentro dele. E o Espírito dele está em toda parte. O trono dele é o centro do comando. Lá está a mente e o coração de Deus. Mas o seu Espírito se expande por todo lado. E por isso que ele tem controle. É só ele pensar lá no trono do céu e as coisas acontecem. É só ele dizer algo e as coisas acontecem. Porque ele está conectado a tudo. Deus está conectado a todo o universo. Por isso ele está presente em todo o universo, através do seu Espírito que se expande por todos os lados e é invisível. Coisas invisíveis existem, ok? Coisas invisíveis existem. Por quê? Uma onda de rádio, você fala no rádio, sai uma onda. Você fala no telefone, há uma onda eletromagnética. A tua antena capta o sinal de TV. Existem coisas invisíveis indo para lá e para cá. Existem coisas invisíveis. Então, um Espírito de Deus também é assim. É algo invisível, você não vê, mas existe. Muitas coisas o ser humano não pode compreender porque limita. A sua mente é dentro de uma caixa, é dentro de uma bolha. A tua mente tem que ser ilimitada. Saber que Deus é um ser espiritual, um ser sobrenatural. E coisas impossíveis para o homem, para o ser humano, não é impossível para Deus. Tá ok? Deus é real. Às vezes eu vejo séries e filmes, eu vejo, isso aí tá passando essa série, revela o que é o mundo espiritual. As pessoas não percebem, mas eu que tenho um conhecimento, eu entendo. Ali está revelando coisas do mundo espiritual. É assim que funciona, é assim que é. E as pessoas nem imaginam. Por quê? Muitas coisas invisíveis aos nossos olhos existem e são reais. E muitas coisas que nós acreditamos que nunca existiria. Eu falando no telefone com uma pessoa lá do outro país, transmissão de vídeo, um avião voando. Quem imaginava que um homem ia voar num avião, ia criar um avião lá no tempos remotos atrás? Nunca se imaginava isso, mas aconteceu. Por quê? O entendimento
entendimento do homem foi aumentando, foi crescendo, e o homem começou a descobrir, a dominar coisas que ele não conseguia dominar, tá ok? Deus tem todo o poder porque Deus consegue e sabe dominar coisas que o homem não sabe e não consegue dominar. Por isso que Deus transforma água em vinho, Deus pode transformar uma pedra em ouro, Deus pode transformar qualquer coisa, porque Ele sabe mexer nos átomos, prótons, nêutrons, elétrons. Ele comanda e consegue dominar aquilo que o ser humano não sabe. Por isso que Ele pode tudo e todas as coisas, que Ele pode e sabe fazer coisas que ninguém mais sabe e ninguém mais pode fazer. Deus te abençoe muitíssimo. Deus está em toda parte, o seu Espírito está sobre todos os lugares. Nele vivemos e nos movemos. Aonde formos, ali o Espírito de Deus vai estar.